Hoje a gente vai olhar para uma passagem que, olha, é bem curta, mas tem uma força incrível. Fica no livro de Ezequiel. É uma alegoria, sabe? Quase um enigma sombrio, que vai construindo um argumento passo a passo até chegar numa conclusão, bem, chocante. E o interessante é que tudo não começa com uma afirmação, mas sim com uma pergunta. Uma pergunta bem simples, na verdade, feita ao profeta. Mas é ela que prepara o terreno para tudo que vem depois. Essa é a pergunta-chave, lá no versículo 2 de Ezequiel 15. A gente é convidado a pensar nas propriedades físicas da videira. Quer dizer, qual é o valor dela? Não como uma planta que dá uva, mas e a madeira dela? Serve para alguma coisa? E olha só que interessante o foco aqui. O texto não quer saber do fruto, que é o motivo óbvio para se ter uma videira. A questão é toda sobre a madeira. E esse detalhe é fundamental para entender o resto. A partir dessa pergunta, o texto começa, metodicamente, a desmontar qualquer ideia de que a madeira da videira possa ter algum valor prático. O argumento do versículo 3 é bem direto, né? Se a gente comparar com a madeira de uma árvore da floresta, daquelas bem fortes, a madeira da videira simplesmente não se compara. Não dá para usar em construção, não dá para fazer nenhuma coisa simples, tipo uma estaca para pendurar alguma coisa. Na prática, ela não serve. Ela é mole, é toda torta, muito fina. Basicamente, tirando o propósito de dar frutos, ela é inútil para qualquer coisa que precise de um mínimo de resistência ou de um formato reto. E isso leva a gente para uma pergunta lógica, né? Se um tipo de madeira não serve para construir absolutamente nada, para que ela serve então? Qual o destino dela? Bom, a resposta que o texto apresenta é bem sombria, mas faz todo sentido dentro dessa lógica. O destino de uma madeira inútil. E aí que está o ponto central do versículo 4. A única função que sobra para ela é ser queimada, virar combustível. É o destino de tudo aquilo que não tem valor para construir algo duradouro. E o processo de destruição é bem detalhado. É uma coisa em etapas. Primeiro, ela é jogada no fogo. As pontas queimam logo de cara, o meio fica ali todo torrado, carbonizado. No fim, o que sobra é só um pedaço quebrado, imprestável, que não serve para mais nada nunca mais. E para não deixar nenhuma dúvida, o versículo 5 reforça essa ideia. Pensa bem, se a madeira já era inútil quando estava inteira, o que dizer dela depois de passar pelo fogo? A inutilidade dela se torna absoluta. E é exatamente nesse ponto que a história toda dá uma virada. Depois de construir com todo cuidado esse argumento sobre uma planta, o texto muda de rumo de um jeito súbito, dramático. A metáfora vai ser revelada. E aí vem a revelação, que é um verdadeiro soco no estômago, no versículo 6. Aquela videira inútil, destinada ao fogo, na verdade é uma imagem dos habitantes de Jerusalém. De repente, a gente percebe que a conversa não é sobre botânica, é sobre o destino de um povo. Fica muito claro, então, que isso nunca foi sobre plantas ou madeira. É uma metáfora muito dura para um povo que, segundo o texto, falhou no seu propósito essencial, assim como uma videira que não dá fruto e cuja madeira não serve para nada. Agora que a gente entende a metáfora, a severidade do castigo é descrita em detalhes, e não resta nenhuma dúvida sobre o quão intenso e inevitável é esse julgamento. Essa frase do versículo 7 é pesadíssima. Ela mostra que o julgamento é implacável. Dá a ideia de que, mesmo que alguém consiga escapar por um instante, o destino final ainda é o mesmo. É a imagem de um juízo do qual não existe escapatória. E para fechar, a passagem termina com uma declaração final, que dá a razão, o porquê de tudo isso, o motivo por trás desse julgamento tão devastador. Depois de todo esse caminho que a gente percorreu, de toda essa construção de imagens, a causa de tudo se resume a uma única ideia, um único ato que define a falha da videira. A razão, como diz o versículo 8, foi a transgressão, a infidelidade. É uma palavra que carrega a ideia de uma quebra de confiança, sabe? A violação de um acordo, de um pacto. E é assim que a alegoria termina, com essa frase final que é de arrepiar. De uma pergunta simples sobre a madeira de uma videira, o texto constrói uma parábola implacável sobre propósito, sobre inutilidade e sobre as consequências de não cumprir esse propósito. Isso deixa uma reflexão no ar, né? O que acontece quando algo ou alguém não cumpre a única função para a qual foi criado?